Olá, você que nos assiste pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. E o meu convidado para essa época do ano não poderia ser outra personalidade, outro personagem, senão o Papai Noel. Prazer tê-lo aqui conosco, Reinaldo Fal. Igualmente, é um prazer imenso estar aqui, podendo estar representando o Papai Noel nessa emissora. Ho, ho, ho! Há quanto tempo o senhor faz o papel de Papai Noel na cidade? Olha, as crianças às vezes me perguntam minha idade, eu digo que já passou dos... nem vou contar, né? Mas com relação ao Papai Noel, se for ver realmente como Papai Noel mesmo nessa cidade, eu estou há 17 anos. É um bom tempo, né? É um bom tempo, já deu para ver muita coisa boa e muita coisa interessante e triste também. Pois é, crianças que já são adolescentes, jovens, né? Sim, desde crianças, é uma satisfação muito grande você ter esse contato com crianças pequenininhas, crianças de colo, crianças praticamente recém-nascidas com 12 dias, 15 dias, 7 dias, e aí vai crescendo, crianças 2, 5, adolescentes, cada um deles é um relacionamento diferente. E eu gosto muito do relacionamento também com as pessoas idosas, que tem muitas histórias de uma pessoa de 80 anos, uma senhora, um senhor, disseram, olha, eu nunca tive a oportunidade de abraçar um Papai Noel. Então a gente tem essa grande satisfação. Pois é, e como é que surgiu essa ideia de fazer o personagem do Papai Noel? Não, ela não, da minha parte não surgiu, ela surgiu porque eu tinha pessoas conhecidas no Neumarkt, e o pessoal do marketing, um dia me encontraram na rua não, como eu era professor no Teatro Carlos Gomes, e perguntaram se eu não tinha interesse de fazer Papai Noel. Digo, olha, é uma experiência que eu gostaria de fazer. E a partir daí... O senhor sempre deixou a barba, né? Sempre deixei a barba, sim. Deixo ela um pouquinho maior nessa época de Natal, e depois, em janeiro, reduz ela um pouquinho. Mas o convite veio por conta da barba? Para ser o Papai Noel? Por conta da barba, sim. Olha só. Já tinha as características? Já tinha. A barba não era totalmente branca, mas ela tinha, ao menos 80% era. Agora, a gente sabe que a figura do Papai Noel, lá do leste europeu, neve, essas coisas, combina o traje, combina a barba. Como é que o senhor lida com esse calor de Blumenau nessa época do ano? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que o traje não poderia ser diferente. Apesar desse vermelho ter surgido um pouco depois, né, em face de algumas circunstâncias, mas eu acho que é um traje o mais original possível. Eu acho que mesmo sendo o calor do Brasil, do meu ponto de vista, não se deveria fugir desse traje, mesmo sendo muito quente. Pois é, a história do Papai Noel começou bem antes da figura do personagem criado lá pela Coca-Cola, que é exatamente nesses moldes, com o arcebispo turco, Nicolau, que depois foi para essa região que nós falamos, fria, e lá ele tinha o hábito de dar presentes, né, às crianças. Aliás, a troca de presentes, ela surge quando os 3 reis magos visitam a manjedoura no nascimento de Jesus Cristo. A gente comemora o Natal, então toda essa relação de Cristo, mas também do simbolismo, né, dessa troca de presentes. Sim. E que o Papai Noel faz bem nessa época do ano, né? Na realidade eu gosto de enfatizar muito, principalmente eu acho que para as crianças da atualidade, porque chega um momento você pergunta para alguma criança por que existe o Natal, e nem todas sabem responder. Então é interessante enfatizar essa história do presépio, levar os presépios para dentro de casa de novo, não só enfeites, não só árvore de Natal, com todo o seu simbolismo, mas a ideia do presépio, e justamente de relembrar o porquê dos presentes do nascimento de Jesus Cristo, que na realidade é considerado o maior presente da humanidade, né? O senhor fala muito, então, do menino Jesus? Sim, eu acho que é obrigação do Papai Noel falar do menino Jesus, porque eu acho que o Papai Noel não... Aliás, o Natal não pode se restringir unicamente ao Papai Noel. Eu acho que o Papai Noel ele surgiu a partir do nascimento de Jesus Cristo, e justamente pelo São Nicolau, que ele ficava
jogando moedinhas de ouro, presentinhos pelas chaminés e janelas das casas e coincidentemente caíam dentro daquelas meias nas lareiras, né? Então a partir daí que se foi se desenvolvendo também os outros presentinhos. Bom, e nessa história do personagem que o senhor vive, do Papai Noel, muitas foram as histórias que o senhor ouviu, pedidos feitos pelas crianças, né? Sim. São muitos pedidos, são de todo tipo de pedidos, e não só crianças, mas adultos também, mas as crianças pedindo, por exemplo, são histórias que marcam muito, né, que ficam marcados. Por exemplo, Papai Noel, por favor, pede para o meu papai e a minha mamãe se juntarem, voltarem a viver juntos. Papai Noel, meu pai e minha mãe estão se separando, eu não gostaria disso, por favor, faça alguma coisa. Pessoas pedindo, Papai Noel, eu estou precisando ter uma família, eu quero uma família, por favor, me ajuda a conseguir uma família. E por coincidentemente, nos anos seguintes, a gente foi vendo isso e houve muitas recuperações, muitos casais que acabaram ficando juntos de novo, as famílias que foram constituídas. E aí outros presentes assim dos mais engraçados, né? Por exemplo, uma criança pedindo uma jiboia, uma criança querendo uma vaca, porque ela gostaria de ter uma vaca em casa para poder tirar o leite todo dia de manhã, e assim as histórias vão se... Os pedidos, eles variam pela faixa etária das crianças? Eles variam pela faixa etária das crianças, mas hoje em dia, com a tecnologia avançada, a tecnologia tomou muito conta dos pedidos de presente. As bicicletas ainda são bastante solicitadas, os carros, mas hoje em dia existe uma N gama de carros, desde carrinho de plástico até os controles remotos. O controle remoto tomou muita força. E para os adolescentes não deixa de acontecer bastante o celular, como todos os brinquedos e jogos eletrônicos. Pois adolescente entende-se de 12, 13 para cima. Sim. Eu lhe pergunto, da faixa ali, quando a criança começa a falar, ter um pouco do entendimento, até os 5 anos, o que elas mais pedem? E elas pedem realmente boneca, bicicleta, patinete. Esses tipos de jogos ainda acontecem bastante. No meu tempo, eu pedi uma bola para jogar futebol. Bola também acontece. Bola acontece, uniforme de jogador, mesmo uniforme de jogador, quando o pai já é fanático por algum time. Torcedor de um time. Né? Torcedor de um time, ele já pede para o filho pedir uma bola, ou uma chuteira, uma camisa, isso também acontece. E ali dos 5 aos 10 anos, qual é a preferência dessa criança? Dos 5 aos 10 anos é o celular. Já? Já. Que eu não concordo, eu sempre digo, olha, celular só a partir dos 9, mas o pedido campeão dos 5 anos em diante é celular. Celular, tablet, né? E principalmente isso. Mas aí ainda acontecem muitos jogos, por exemplo, mas aí já começa também os carrinhos eletrônicos, os carrinhos de controle remoto, a partir dos 5 anos também acontece bastante. Papai Noel, qual foi o pedido inusitado assim que te surpreendeu? Pedido inusitado que me surpreendeu, olha, foi o que mais assim me surpreendeu foi do Papai Noel conseguir uma família. E essa família realmente existe, ela aconteceu. Houve filhos, houve crianças, então foi para mim assim uma magia muito grande. E quando vem aquele pedido impossível, qual é o argumento? O que o senhor diz para a criança? Bom, você consegue um pouco ver o nível social, a classe social, quando os pais vêm junto da criança. E quando você percebe, se a criança pede um presente inusitado, muito complicado, você pode perguntar para os pais, o que vocês acham? Ele me pediu, é possível? Se os pais dizem que é possível, está resolvido. Mas se não, você tem que jogar, olha, eu não sei se vai dar, de repente pensamos para o seu aniversário, seria interessante, olha, Papai Noel precisa dar presente para
todas as crianças do mundo inteiro, e se eu for dar esse presente para você, eu vou deixar de dar 2, 3 presentes para duas, 3 crianças diferentes, então eu vou tirar dela. De repente você pensa para o ano que vem, vai fazendo. E tem criança que exagera no pedido, faz uma lista de presentes? Não. Tem crianças que fazem lista de presentes, sim. Mas aí a gente já diz, olha, Papai Noel pode dar 2, 3 no máximo. Você vai ter que escolher 2 ou 3 presentes dessa lista. Bom, além dos pedidos, da conversa, e essa conversa depende do tempo, da demanda, ela tem um tempo para durar? Como é que é? Ou é breve aquele encontro? Não, depende do dia que você está. Se você realmente tem uma demanda muito grande, a coisa tem que ser vapt-vupt, tem que ser rápido. Você conversa com a criança, vê a idade, pergunta se comportou, se ela gosta de doçura, então a gente pede para que de noite ela escove os dentes. Mas aí, depende da demanda, você tem que ter um jogo de cintura para ir atendendo. Aí não dá para ter muita conversa. O Papai Noel também dá dicas de higiene. Sim, higiene precisa, porque criança, o Papai Noel geralmente dá bala o pirulito. Então já tem que dar essa orientação para a criança. E o Papai Noel pergunta se a criança é obediente. Sim. E eles são sinceros? Eles contam tudo mesmo? Não são totalmente sinceros, não. Mas você percebe isso, e você percebe quando os pais estão juntos, os pais fazem um sinal, né? E aí realmente você diz que você tem um relatório, que o Papai Noel tem um relatório de todo mundo. Papai Noel pergunta se nas escolas eles não viram os duendes do Papai Noel passando pela escola, espiando nas janelas ou em casa, se não viram os duendes do Papai Noel passando pelas janelas, porque eles vão lá, dão um relatório para o Papai Noel e eu digo que eles são muito fofoqueiros. E aí nessa época do ano também, enquanto se espera a visita do Papai Noel, do presente, também a história se a criança foi bem de ano na escola. Sim, isso é muito importante. E aí se passar de ano e passar bem, é merecedor de um presente. Aí é merecedor de um presente. Mas isso os pais também sempre ajudam, também, o Papai Noel também pergunta como é que foi a escola, se já estão de férias, se passaram direto ou não, para se esforçarem mais para o ano que vem, que o estudo é muito importante. Porque um bom aluno e um filho obediente, o carinho, a atenção do Papai Noel é maior, né? Sim. O Papai Noel acaba sendo generoso. Sim. Geralmente é mais generoso. Vamos ao intervalo e depois a gente continua com essa nossa prosa? Pois não. Estou entrevistando hoje o Reinaldo Fal. O Papai Noel está aqui na TVL, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Reinaldo Fal, o Papai Noel. Bom, a gente falou dos pedidos que as crianças fazem ao Papai Noel, das crianças obedientes, daquelas que estudam, e por isso o Papai Noel acaba generoso na hora da escolha do presente. Também falamos um pouquinho sobre as vestimentas. É uma identidade, uma indumentária que registra bem esse personagem, né, Fal? Eu acho que ele registra muito bem, porque ele já nasceu, né, com São Nicolau. Não era exatamente um vermelho, era mais uma tonalidade mais para o marrom, mas já por ser uma região fria, já existia o gorro para proteger a cabeça, que isso no frio é muito importante, e todos eles lá sabem, as próprias luvas que continuam sendo usadas, e a pele justamente ao redor da vestimenta como um artefato de manter a temperatura mais quente, mais agradável. Que é para o Papai Noel não passar frio, né?
Para o Papai Noel não passar frio lá, né? Pois é, na Lapônia e naqueles Na Lapônia, países. Pois é, mas nós nessa época do ano, e a gente falou no primeiro bloco aqui do programa sobre a origem, né, do Natal. Natal vem de nascimento do menino Jesus, a troca de presentes, quando Jesus nasceu lá na manjedoura, Maria, José, os reis magos visitaram a família, né, e entregaram lá presentes. Esse hábito se cultuou pelo mundo, depois com São Nicolau, sim, e o Papai Noel faz esse papel hoje em dia. Mas tem alguns simbolismos, como, por exemplo, o pinheirinho, né? Sim. O pinheirinho de Natal. O senhor falou também do presépio, que é importante, sim, que é uma obra de São Francisco de Assis, né? E eu acho que o presépio, ele deveria estar presente em todas as casas, junto com a árvore de Natal, não importa o tamanho, se ele for pequenininho assim ou grande assim, eu acho que as imagens de José, Maria e Jesus Cristo, colocar algum... eu gosto de comentar com as crianças, principalmente pela presença dos animais, dos pastores, sim, ali no presépio, né? E eu acho que isso dá um efeito muito interessante para as crianças. E já o pinheirinho, por ele justamente ser da região, toda a região nórdica, que tem neve, ele é uma árvore tremendamente resistente e ele resiste perfeitamente ao frio que tem lá. Ele não chega a perder as folhas, não chega a morrer por causa do frio. Por causa da neve, né? Agora, e o cajado? Bom, o cajado, ele tem uma simbolismo, eu acho que ele desde a Bíblia é usado o cajado, tanto como apoio, como ele aqui está junto com o sino, né? O sininho é para anunciar a chegada do Papai Noel. O cajado ele pode ser usado, ele está um pouquinho grande demais, ele pode ser usado na neve como apoio, como uma espécie de bengala, né? Ao mesmo tempo, esta curva aqui, ela pode servir, Papai Noel está andando na neve e afundou na neve até aqui, ele pode se pegar num galho e puxar, como também quando as renas não obedecem o Papai Noel chama Rudolf, ou chama o Cúpido, ou chama o Relâmpago, eles não querem vir, Papai Noel gentilmente vai lá e puxa elas com o cajado para vir puxar o trenó, né? Então, o cajado também sempre tem a simbologia de justamente de salvar. Ele era usado para as ovelhas, principalmente, como a ovelha caía num banhado, em algum lugar, ele ajudava a recuperar as ovelhas. Bom, o Papai Noel está trabalhando uma barbaridade nessa época do ano, depois ele passou o ano todo, né, longe. Aí o Papai Noel passa de férias na Lapônia, na Finlândia, né? E só volta realmente a aparecer na época de novembro, quando começa o Advento, ou até um pouquinho antes. Nós falamos muito anteriormente sobre os pedidos. Eu te pergunto ainda sobre a característica desse mundo atual que nós vivemos, com base na modernidade. As crianças são bem diferentes de quando o Papai Noel foi menino, ou quando eu fui menino, né? Hoje as crianças são bem despojadas ou elas ainda têm algumas que são tímidas? São muito poucas crianças que são tímidas, a maioria são bem despojadas, elas têm um relacionamento muito tranquilo, muito simples, muito despojado realmente. São muito poucas que são tímidas. E elas têm uma conversa bastante interessante. Por isso que eu acho que o interessante é você passar o máximo de orientação para eles, porque eles estão muito acostumados com os brinquedos eletrônicos. E, inclusive, eu acho interessante ainda, eu acho muito interessante se eles voltassem, os pais, inclusive, incentivassem as crianças a ter jogos como carrinhos de madeira, por exemplo, até uma determinada idade, 5, 6 anos, quando eles vão para a escola, ter mais jogos lúdicos para começar a desenvolver mais a inteligência da criança. Apesar do tablet e do telefone, né, do celular, permitirem esses jogos. Mas eu vejo, de novo, é interessante você manusear os jogos como eu me espanto que existem muitas crianças que não sobem mais em árvores, não subiram mais não sabem subir em árvores. Então, acho que isso teria que ser
medido e repensado. Com essa sua fala, me faz aqui voltar no tempo e eu vou lhe perguntar com a sua experiência lá atrás, 60 anos, 65, mudou muito, né, a vida do menino daquela época para hoje. Mudou muito. E sim. como, né? Mudou muito, sim. Os tipos de brincadeiras, eu acho que as brincadeiras eram mais de grupo também, como jogar clica, jogar peteca, havia, né, e tomar um banho de rio, e fazer uma cabana no mato, em casa, fazer um acampamento, era um relacionamento diferente. Hoje em dia a criança está muito isolada. Bom, talvez você, menino, você, menina, criança que nos assiste agora, talvez nunca pensaram que o Papai Noel um dia também foi menino. Foi. Né? E o Papai Noel menino também esperava pelo bom velhinho. Também esperava pelo bom velhinho. E fazia pedidos? E fazia pedidos também. O que o menino, que um dia foi menino, hoje é Papai Noel, se lembra e que ganhou nessa época de Natal? Bom, o primeiro ursinho de pelúcia, a bicicleta, carrinhos de brinquedo. Na época os carrinhos eram de madeira e eram muito bonitos. Você puxava o carrinho por uma cordinha, não tinha um controle remoto para mexer no carrinho. E as noites de Natal, a espera da noite de Natal era muito interessante porque era uma reunião familiar muito gostosa, muito bonita. Não sei se aqui era assim, na minha região onde eu cresci, ficávamos esperando, se colocava num pires um pouco de milho debulhado, e aí o Papai Noel vinha, recolhia o milho para dar para o burrinho, e aí ele deixava o presente. E nós, crianças, queríamos descobrir a origem, por onde veio, afinal, por onde entrou o Papai Noel. A gente procurava no dia seguinte o rastro do burrinho para ver se... Né? Era aquela coisa mágica, assim, dessa figura do Papai Noel, que eu imagino crianças ainda vivem essa experiência hoje, cada um dentro do seu costume, eu acho que da sua cultura. A magia nunca deixou de existir, a magia do Natal ainda existe. Você com certeza percebe que a partir do mês de novembro, quando começa a entrar essa história do Natal, digamos depois do Oktoberfest, parece que o mundo inteiro, a energia, a mentalidade muda. Parece que a bondade, ela cresce. Você percebe que existe uma energia mais positiva no ar, justamente pela vinda do Natal. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente falou já que o Papai Noel é o Reinaldo Falco, conhecido de muita gente em Blumenau, professor, cantor, né? Sim. Cantor faz parte ainda do coral aqui da Igreja Luterana? Não, nesse momento não, mas cheguei a fazer por um breve momento. Qual é o teu estilo assim musical? Bom, o meu estilo de preferência, que eu fui educado dentro do canto erudito. Eu sou professor também, sou professor de canto erudito, mas gosto de cantar em todos os estilos. Gosto muito, tem coisas populares belíssimas que a gente gosta de cantar, mas principalmente dentro da área de canto. E também fui artista plástico e desenvolvi algumas boas exposições. Bom, o senhor foi professor por muito tempo. Sim. Também, né? Onde? Na FURB? Não, eu cheguei a dar aula na FURB, em algumas escolas particulares, Teatro Carlos Gomes, e aqui na Ponta Aguda, Pois é. Júlia Lopes? Não. Não, escolas públicas, mas também escolas particulares. Sim, bom, mas claro, o senhor é formado em educação artística, né? Sim. Ciências biológicas também? Ciências biológicas. Ambas pela FURB? Ambas pela FURB, sim. E comento, justamente, fui uma das primeiras turmas de ciências, aliás, a primeira turma de ciências biológicas, mas eu comecei com história natural e tive ótimos companheiros naquela época, inclusive Lauro Baca, o Lindner, pessoas que hoje realmente têm uma atuação assim, muito importante em relação à ecologia. Mas o senhor sempre foi um homem ligado à arte, né? Sim. A vida toda. Blumenauense? Blumenauense. Nascido em que região? Itupava Seca. Dos bons tempos da Itupava Seca, fábrica de gaitas, fábrica de cristais Hering.
inclusive uma região que era bastante movimentada naquela época. Meu pai era farmacêutico, era um dos farmacêuticos muito importantes daquela região. Naquela época o farmacêutico tinha o Fels, que também os farmacêuticos eram praticamente os médicos da época. Tinham médicos, mas as pessoas vinham primeiro recorrer ao farmacêutico e depois ao médico. Bom, dito isso, o senhor, inclusive, além de fazer esse personagem do Papai Noel já há um bom tempo, fez o personagem do Fritz Miller. Sim, já fiz algumas vezes, eu acho que umas 3 ou 4 vezes já fiz personagem do Fritz Miller. E é um personagem, uma figura que eu me identifico muito e que tenho o máximo respeito. Bom, daí é só tirar a indumentária do Papai Noel, porque a barba já combina com o Fritz Já Miller. combina com o Fritz Miller. Um personagem importante da nossa história, Muito importante da nossa história. Bom, voltando aqui para nós fechar o programa, então, sobre esse tempo, né, porque está chegando aí o Natal e o Papai Noel, como dissemos, está muito ocupado, né, o saco está cheio, sinal que tem que visitar muitas casas, né? Sim, Começar a distribuição. Muitas casas que vão receber o Papai Noel. Como é que é esse trabalho assim, Didi? É um trabalho muito gostoso ir nas casas das pessoas, porque aí você faz o contato com as famílias. Geralmente a Mamãe Noel também vai junto. Fizemos a apresentação de algumas músicas natalinas em vários idiomas, dependendo da casa. A gente pode em português, alemão, espanhol, francês. Fizemos uma oração junto com a família toda e eu acho que isso é muito importante. Colocamos uma mensagem de Natal, geralmente as pessoas também da família gostam de colocar uma mensagem, mas o Papai Noel e a Mamãe Noel também fazem uma mensagem de Natal. Depois de entregar os presentes, cumprir, né, essa obrigação do Papai Noel de presentear as crianças, o Papai Noel também se reúne em família para a ceia. Sim, a ceia é importantíssima, a ceia de Natal é importantíssima. E também, principalmente, o almoço do dia 25, né? Dia 24, a ceia de Natal, a passagem justamente para o dia 25, mas o almoço do dia 25 também é muito importante em família. O senhor disse que canta, e eu sei porque canta muito bem, cantos natalinos não? Sim, cantos natalinos, principalmente nas casas que a gente visita, fizemos cantos natalinos. Eu e minha esposa já temos uma tradição de todo ano no Advento fazer uma apresentação de músicas natalinas na Igreja Luterana do Centro, onde não só eu canto, mas a gente pede para a comunidade participar, cantar junto, para começar a desenvolver essa vontade dos hinos de Natal. Para nós concluir aqui o programa, qual é a mensagem? Não sei se o senhor quer cantar uma estrofe, uma frase, se o senhor quer usar aquela forma do Papai Noel, né, que encanta as crianças. O senhor se despede aqui do programa como o senhor quiser, porque a partir de agora o senhor está liberado para visitar e entregar os presentes às nossas crianças. Não, só gostaria de, em vez de cantar, deixar uma mensagem, principalmente às crianças, para que elas tenham certeza que o Natal existe por causa do nascimento do menino Jesus, e para os adultos observarem, para que tenham mais cuidado com o mundo atual, para que haja mais bondade, mais amor, mais cuidado, mais relacionamento familiar. Inclusive, um dos tópicos que eu acho muito importante, ter cuidado com o lixo, ter cuidado com as balas perdidas que a gente tem por aí, pelas coisas tão desagradáveis que estão acontecendo. Eu acho que se cada um dá um pouquinho de si, cuida de quem está ao seu lado, dá um pouquinho de amor, dá um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, esse pouquinho vai somando e vai criando um mundo muito melhor. Eu acho isso é extremamente importante, não cada um olhar para o seu próprio umbigo, mas para olhar sempre para quem está do seu lado, para poder somar, para poder desenvolver a bondade e o amor, que é a mensagem de Jesus Cristo. Reinaldo Fal, Papai Noel, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. A você, muito obrigado pelo privilégio da audiência. Um feliz e abençoado Natal. Feliz Natal! Ho, ho, ho!